Graça e paz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Vamos orar hoje no Salmos 91. Eu quero profetizar na sua vida, profetizo na sua vida, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, meu Deus, meu refúgio. A minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinho e do peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloquear, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Meu mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, colocarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu me livrarei pelo reino de alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, ele mostrarei minha salvação. Este foi o Salmos 91. Deus abençoe a sua vida ministerial, a sua vida matrimonial e a sua vida financeira. Que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, que os projetos de Deus se cumpram na nossa vida. Que você encontre o seu propósito divino, daquele que Deus desejou para você, antes mesmo que você nascesse e viesse ao mundo, para estar aqui nesse projeto divino, com a formação, com o forjamento de pessoas para a glória, para ver quem serão os finalizados nesse jogo, quase que mais ou menos o tipo que isso, né? Jesus Cristo te ama muito, muito, e por meio de Jesus é vinda a salvação a todo aquele que crê e que faz a vontade de Deus. Amar a Deus é adorar a Deus, verdadeiramente é fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo te ama muito, muito. Jesus, no tempo, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o quis, por isso não quiseram o seu povo. E existiam as serpentes, as víboras. Alguns até creram, mas não revelaram. Alguns dos importantes acreditaram em Jesus, mas eles não se manifestaram porque seriam expulsos das sinagogas. E haviam a linhagem das serpentes que estava entre os saduceus e os escribas. Eu tenho imaginado que talvez a linhagem deles só tenha sido possível por conta que alguns dos judeus israelitas, antigamente, quando estavam sendo levados por Deus por meio do profeta Moisés, alguns deles se casaram com mulheres idólatras de outros povos enquanto estavam a caminhar pelo deserto. Eu imagino que isso tenha feito com que algum judeu se tornasse o que se tornou naquele tempo de Jesus, e Jesus, para que Jesus revelasse isso entre os povos de Deus, entre o povo de Deus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Jesus nasceu de mulher judia, Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo na barriga de Maria. Ele foi gerado da barriga de Maria pelo Espírito Santo. E foi Deus que fez ele dentro da barriga de Maria. E o Pai de Jesus é Deus. Aleluia. Jesus Cristo te ama muito, muito. Ouvi dizer bastante, algumas vezes, e algumas pessoas já disseram que as pessoas costumam puxar mais a parte da mãe do que do filho. Existe mais genomas na parte do ser humano, dos seres femininos do que masculinos. Aí eu vi um estudo que na Arábia quase não existem árabes, que há pouco DNA árabe na Arábia, do lado dos judeus, e observando bem, os árabes eles se casam com muitas mulheres, um árabe para várias mulheres. Isso são mais genomas femininos, bem multiplicados assim em gerações e gerações. Possivelmente foi por causa dos casamentos
assim dessa forma que não tiveram mais tantos genomas dos masculinos árabes daqueles tempos mais antigos. Eu fiquei imaginando, às vezes, talvez, daqueles árabes, talvez só se casou com tantas mulheres para ter muitos filhos e descendentes. Isso poderia ter ocasionado quase que ele quase não ter DNA nos descendentes das mulheres para compartilhar os genomas depois de alguns anos que se multiplicou-se e foi se multiplicando de geração em geração aqueles que tinham várias mulheres continuamente de geração em geração. Que a paz de Deus esteja sobre o povo de Deus, as pessoas que são de Deus, as pessoas amadas de Deus. Se eu não me engano, os discípulos de Jesus eram até mesmo da mesma família de Jesus, primos de Jesus. João Batista mesmo, ele era primo de Jesus, e quando a mãe de João Batista chegou perto de Maria, o neném chutou na barriga e ela ficou bem conhecida de que quem estava na barriga de Maria era alguém de importante propósito divino, porque o que estava na barriga da, da mãe de João era alguém que um anjo havia aparecido e revelado. Eram situações divinas, de Deus, em propósitos divinos. És uma família muito próxima a Deus, por isso muito Deus provê e age de formas diferentes e abençoadoras e torna as pessoas tão abençoadas e tão capazes de gerar bons frutos e torna essas pessoas capazes de fazer boas ações. E algumas boas ações fazem tão bem às outras pessoas que ficam para a história. Até a próxima ação, se Deus quiser. Deus te guarde e proteja e guie no seu propósito de vida. Jesus Cristo te ama muito, muito, muito. Louve a Deus todos que têm fôlego.